amigos! Tudo bom? É uma honra ter a sua atenção. Lembra da promessa? Agora ela vai ter uma marca. Uma marca que vai funcionar como um lembrete dessa promessa. E é nesse capítulo de hoje que o nome de Abrão vai passar para Abraão. E isso, apesar de parecer simples, faz toda a diferença. Seja muito bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente, é tipo um react bíblico. Eu me chamo Christopher e hoje falaremos dessa promessa importantíssima na história bíblica. Importantíssima na história da humanidade, porque até no Novo Testamento estaremos falando sobre ela e você vai entender o porquê. Isso, claro, se você quiser entender o porquê. Afinal, você tem um total livre-arbítrio de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem você acha que também deve saber mais de Bíblia. Caso você queira somente me ouvir, também tô no Spotify. E se quiser me seguir nas minhas redes sociais, será um prazer, estão na descrição aí embaixo. Desde já, grato. Podemos começar? Já foram 16 capítulos de Gênesis e neste vídeo estaremos lendo o capítulo 17, que começa mais ou menos assim. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: antes de ler o que o Senhor falou para Abrão, só retomando aqui no capítulo passado, caso você não assistiu, apareceu aí em cima um cardzinho. No capítulo passado a gente terminou o capítulo vendo que Ismael, o primeiro filho de Abrão com Agar, nasceu enquanto Abrão tinha 86 anos. 13 anos depois é o capítulo 17, beleza? Então, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: eu nunca achei que ia chegar esse dia. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Eu não gosto de interromper a fala de Deus aqui, mas é porque tem muita informação. E vamos começar com essa mudança de nome. Você pode pensar: poxa, ele só adicionou um A, faz diferença? Faz diferença. Abrão, só com um A, que era o nome original de Abrão, significa pai exaltado. Abraão significa pai de muitas nações. E aí, o que tem a ver só mudar um azinho, um nomezinho e mudar o significado do nome? Significa que Deus, a gente vai ver isso acontecendo em outros lugares, inclusive no Novo Testamento, com a mudança, por exemplo, do nome de Simão para Pedro, e também a mudança do nome de Saulo para Paulo. E o que será que Deus quer fazer, que quer mostrar com essa mudança de nome? Acredito que o objetivo de Deus é deixar claro e evidente como o nome que você tem e carrega a sua identidade, é deixar claro e evidente que a partir daquele momento que Abraão deixou de ser Abrão para se tornar Abraão, significa uma confirmação de que Deus o está chamando para uma missão que tem a ver com ser pai de multidões. E se você por um acaso se esquecer disso, lembra do seu nome agora: Abraão. Então, apesar de parecer uma simples mudança de nome, na verdade é como se fosse uma mudança de identidade, uma mudança de propósito, uma confirmação de que Deus chamou Abraão para um propósito específico. E isso também acontece com as outras pessoas que a gente vai ver sobre a mudança de nome, que os dois exemplos que vem na minha cabeça agora são do Novo Testamento, de Pedro e de Paulo. Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Se você é do tipo que já quis gravar vídeos, mas trava na hora, ou então sua voz some, ou acha que tá forçando algo que não é você, eu consigo te afirmar que você não tá sozinho. Eu mesmo já senti isso e por isso criei um curso chamado Superando a Maldição do REC, para ajudar a gente comum, como eu e você, a destravar
estar na frente das câmeras e finalmente colocar alguns projetos para andar. Seja para crescer profissionalmente, vender melhor ou simplesmente ter coragem para mostrar quem você é. O link tá aí na descrição. Depois dá uma olhada. Agora sim, bora voltar para a palavra. Então Deus confirmou a promessa mais uma vez que ele tinha feito para Abrão, só que agora, além de confirmar essa promessa, ele ainda mudou o nome dele para que ficasse na cabeça dele. Não esquece dessa promessa, mesmo que tu esteja com 99 anos. A gente lê de um capítulo pro outro e vai passando, parece que rápido, né? Mas foram 13 anos do nascimento do primeiro filho até agora. Deus aparece de novo e falando: eu vou cumprir minha promessa, meu amigo. Eu vou cumprir. E só pra lembrar, teu nome não é mais Abrão, é Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Lembrando que Deus, ele começou assim, ó: de minha parte, esta é minha aliança com você. Então estamos vendo o lado de Deus nessa aliança de Abraão com Deus. Estamos vendo da parte de Deus. O que muda? Aí ele fala sobre a mudança de nome de Abraão. E ele continua assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão. Então até aqui a gente viu a parte de Deus, Deus falando que estou estabelecendo a minha aliança com você, você o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, e essa terra onde você é estrangeiro agora, vai ser uma propriedade perpétua para você e para os seus descendentes, beleza? Essa é minha parte. Agora, da sua parte, Abraão, Deus diz assim: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. 2 pontos. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Ou seja, todos os que são os descendentes de Abraão e também os que estão convivendo ali no povo que vai vir de Abraão, que a gente sabe que é o povo israelita. Continuando: minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. E é aqui que a gente vê que essa promessa que Deus fez para Abraão agora é simbolizada com uma marca, que é a circuncisão. Então, a circuncisão, se você já ouviu esse termo, a circuncisão, daqui a pouco a gente vai voltar para o que é isso. Mas se você já ouviu esse termo, começa aqui com Abraão e Deus fala que da sua geração para frente é uma aliança eterna que eu estou fazendo com vocês. É uma marca que é um símbolo da aliança que eu estou fazendo com você, Abraão. E quem for macho e não for circuncidado vai ser eliminado do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. E eu acho que você entende o que significa ser eliminado, certo? Nosso Deus é um Deus zeloso. Essa aliança que ele tá fazendo não é de brincadeira, é uma aliança séria. A palavra dele é digna de confiança. Tem um versículo que fala que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Outro versículo ainda diz que Deus é um Deus zeloso. Então ele tá separando Abraão e todo o povo que vai vir de Abraão para ser o povo dele. Então quem for do sexo masculino e não tiver sido circuncidado quebrou a minha aliança. E esse Deus maravilhoso de amor também é justiça. E ao quebrar a sua aliança, essa pessoa será eliminada do meio do seu povo. Abraão. E aí continua assim: disse também Deus a Abraão: de agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Olha aí, além de trocar o nome de Abrão para Abraão, trocou o nome de Sarai para Sara. Sara significa princesa. E Deus continuou assim: eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Vamos lá, 2 coisas aqui. Primeiro lembrando que Abraão estava velhíssimo e Sara também estava velhíssima. Se coloca no lugar deles. Abraão é considerado o pai da fé, talvez também por isso. Se coloca no lugar deles. Você com 99 anos de idade e Deus fala: você vai ter um filho. Você fica...
Que engraçado, que piada, hein, Senhor? Mas Abraão creu, e isso foi lhe creditado como justiça, a gente viu no outro capítulo, e eu acredito que ele creu de uma forma tão sincera, tão verdadeira, que é por isso também que ele é considerado pai da fé, porque apesar do mais ilógico que possa parecer, ter um filho com 99 anos, com sua esposa de 90 e tantos anos também, Abraão creu e Deus foi fiel para cumprir a promessa que ele fez. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, que não é tão simples assim. Outra coisa é sobre a circuncisão. Você sabe o que é circuncisão? Para você que não sabe, eu vou puxar aqui um termo mais técnico de uma maneira bem simplificada. O que é circuncisão? A circuncisão é um procedimento cirúrgico que remove o prepúcio, que é a dobra de pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino. Pode ser realizado por motivos religiosos, culturais, médicos ou de higiene, tanto em recém-nascidos quanto em adultos. Eu só tenho uma coisa a comentar daqui. Hoje temos anestesia. Como será que foi na época de Abraão? Esse costume, acredito eu que até hoje os judeus realizam, só que é com 8 dias de vida, né? E a gente viu aqui que pode ser realizado em adultos também. A gente vai ver no final desse capítulo que vai ser realizado em adultos e você pode pesquisar rapidinho aí a imagem de como funciona a operação de circuncisão. E sem a anestesia deve ser bem dolorido. Só isso que eu queria pontuar. Depois que Deus fala a aliança, coloca essa marca e fala a parte de Abraão e também fala a parte que Deus é responsável, ele fala de minha parte, tananã, e da sua parte, espera isso aqui, ó. Guarde a minha aliança, você e seus descendentes, e faça a circuncisão. Depois disso, continua assim. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Até o pai da fé, até o pai da fé deu uma risada e disse: 100 anos gerar um filho? A Sara, aos 90 anos, dar à luz? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Só uma curiosidade, aqui na nota de rodapé diz que em hebraico, Abraão disse assim, ó, que Ismael viva na tua presença. Que tem esse significado, que ele disse, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara, a sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe chamará Isaque. Isaque significa ele riu. Deus também tem senso de humor. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Tudo isso a gente até comentou no capítulo passado. Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Além de Abraão falar bem assim, pode um homem de 100 anos de idade, ele tinha 99, né? Pode um homem de 99 anos de idade gerar um filho? Aí Deus fala bem assim, pode, quer ver? Ano que vem, ele ainda bota mais um ano, ou seja, 100 anos. Engraçado que Abraão, ele perguntou, ele não falou assim, ó, pode um homem de 99 anos de idade, que era a idade dele, ele fala, pode um homem de 100 anos de idade gerar um filho? E Deus, curiosamente, fala, pode. Ano que vem, então, quando tu fizer 100, eu vou te mostrar que pode. Mas então, finalmente, agora Abraão tem uma data, que até quando ele era mais novo, que ele saiu do lugar onde ele estava, que Deus o chamou e falou, você vai ter filhos, vai ser multiplicado igual as estrelas, a areia do mar, a areia da praia, a areia da onde? Não lembro. Até esse momento, Abraão tá aqui, tô esperando, senhor, faz no teu tempo aí, eu sei que você vai cumprir. E finalmente Abraão tem uma data. Deus fala, ano que vem, por esta época, Sara vai lhe dar um filho. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Deus subiu? Deus estava aqui embaixo na terra? No começo do capítulo fala, o Senhor lhe apareceu e disse. Como será que Deus apareceu para Abraão? Acredito que era parecido com Moisés, né? Para Moisés ele apareceu como uma sarça ardente. E aí de alguma forma ele apareceu para Abraão porque era algo, acredito eu, visível, porque fala que Deus subiu, então ele estava aqui. Ele estava na altura de Abraão. E aí Deus subiu e retirou-se da presença dele.
de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. Detalhe, sem anestesia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Que loucura! Agora Abrão se chama Abraão, o pai de multidões. E a promessa tem uma marca, que é a circuncisão. E o filho da promessa ainda não veio, que a gente sabe tem nome já, que é Isaac. Quem sabe ele não vem no próximo capítulo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que as minhas redes sociais estão aí embaixo. A pergunta de hoje pra você responder nos comentários é: você é circuncidado? Tô só brincando. A pergunta de hoje é: você sabe qual é o significado do seu nome? O significado do meu nome, eu já falei em um outro vídeo, mas repetindo, Dustin significa pedra escura. Meu nome é Dustin Christopher. Dustin significa pedra escura. Christopher significa portador de Cristo. Tá pra ti? E Deus não apareceu pra mim e falou: a partir de agora você será chamado tal nome. Mas em um momento da minha vida, eu pedi que as pessoas me chamassem de Christopher, e as pessoas que iam me conhecendo a partir daquele momento em que eu decidi que eu ia me chamar Christopher, assim me conhecem. Porque eu também quero ter essa identidade relembrada através do meu nome, enraizada no meu coração, de que eu sou um portador de Cristo. Compartilhe o significado do seu aí embaixo, que eu leio todos os comentários. Agradeço muito pela sua atenção, e no capítulo que vem a gente vai ver uma das minhas histórias favoritas. É simplesmente Abraão barganhando com Deus. Abraão negociando com Deus, diz que. Isso veremos no próximo capítulo. Nos vemos em Gênesis 18.